Olá, boa noite. Este é o Conversas Cruzadas, aqui na TV Com, canal 36 da NET e Via Max. Uma pesquisa do Ministério da Saúde mostra que, entre as capitais brasileiras, Florianópolis tem o maior percentual de pessoas que admitem beber antes de dirigir. A média aqui é o dobro da média nacional. Por que isso acontece? Onde é que estão as causas? É isso que a gente vai discutir a partir de agora no Conversas Cruzadas na TV Com. Você pode participar do debate no e-mail conversas@tvcom.com.br. O programa também está no Twitter, twitter.com/conversastvcom. Se você quer dar a sua opinião, fique à vontade no portal de voz da Telecom. O nosso portal de voz é o 84010385. Você digita a opção 5 e manda sua mensagem numa gravação. O portal de voz da TV Com tem o custo de uma ligação para telefone celular. Você não precisa colocar o DDD 48 na frente. Estamos no ar em nome de Senge, em defesa do profissional da engenharia sempre. E Queiristop, produtos escolhidos a dedo. Queiristop, no Beira Mar Shopping. Hoje nós estamos na companhia do Dr. André Andujar, que é presidente da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia na seccional catarinense. Ainda nós estamos na companhia da especialista em trânsito, ela que é da equipe Dirigir Sem Medo, a Ivana Maria de Souza. O programa recebe também a representante da ONG Manos do Asfalto, ela é assessora pedagógica na Manos do Asfalto, a Angelita Queiroz. E nós estamos recebendo também o professor Wilson Pacheco, que é o coordenador do Núcleo de Acidentes de Tráfego na Universidade Federal de Santa Catarina, professor Wilson Pacheco. Pessoal, obrigado pela atenção de todos. Hoje aqui conosco no Conversas Cruzadas na TV Com. A gente consegue explicar esse dado aqui que não nos orgulha nem um pouco? É isso que eu queria saber. Porque é o seguinte, sem distinção de sexo, Florianópolis tem o maior percentual de pessoas que admitem beber antes de dirigir. 9,6%. Mais do que o dobro do percentual nacional, que é 4,6%. Onde que está a explicação para isso, hein, professor? Bom, boa noite, noite, Renato, boa noite, companheiros de mesa, seus telespectadores. Na verdade, eu tenho a impressão que a pesquisa pode ir um pouquinho mais à frente, né? Eu tenho a impressão que são pessoas que bebem antes de dirigir, mas depois de sair. Porque, na verdade, as pessoas saem de casa de carro e nós não temos opção de transporte público adequado que se possa ir a qualquer lugar e, inclusive, consumir o álcool que é desejado e depois voltar para casa com segurança. É praticamente inviável combinar com alguém para a gente hoje ir num barzinho ou numa festa de ônibus. Não? Então, a gente vai sendo empurrado por todas as contingências daquilo que eu estou cansado de falar aqui, que o acidente de trânsito é uma grande cebola com várias... O acidente está no meio, nós temos várias camadas em volta, e essas várias camadas, dentre essas camadas está a irresponsabilidade do motorista, está a questão da falta de educação do motorista, mas está todo um outro contexto social em volta que acaba... somatório de forças fazendo com que o indivíduo se acidente. Tá, mas é o seguinte, eu quero fazer uma provocação aqui, que vai na seguinte linha de raciocínio. Nós não temos fiscalização eletrônica aqui nas rodovias estaduais. A fiscalização fixa. Vai lembrar que temos uma lei populista, que foi aprovada na Assembleia Legislativa, e que depois a lei só piorou a violência no trânsito. Nós não temos fiscalização eletrônica fixa também nas BRs. Ao contrário do Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro tem dado um exemplo até nesse aspecto na fiscalização noturna, né, principalmente, né, de operações balada, que a gente chama, né, operações para flagrar o motorista embriagado. Inclusive em cidades tipo São Gonçalo, Niterói, eu tive São Gonçalo recentemente e me falavam bem a respeito desse trabalho extensivo. E nesse trabalho a gente tem acompanhado pela mídia aí, nós estamos vendo políticos, autoridades, artistas, atletas, que são flagrados e são punidos. Aqui nós não temos, assim, nada mais
incisivo, né? Nada mais consistente, de uma fiscalização mais enérgica, né? Isso aí, no entendimento da senhora, traz um impacto também numa sensação de impunidade? Olha, eu não sou fiscalizado, então está liberado. Eu acho que, com certeza, traz, né, professor? Mas é que eu acho que a Polícia Militar ela faz o possível para tentar, né, equalizar a situação. Mas, veja bem, nós estamos num estado onde as maiores festas, né, com bebida alcoólica. Como tratar, no meio dessas festas, com uma equipe que a Polícia Militar se esforça para tentar ajudar, ela não consegue. Ela não tem os equipamentos realmente que deveriam ter. Aliás, me permite uma Sim. parte, nós vamos ter na quarta-feira da semana que vem uma situação assim, as pessoas vão entrar no estádio a partir de 2h30 da tarde para um show que começa às 10h30 da noite e vão beber. Tem transporte coletivo para levar essa multidão lá para o estádio da ressacada? Vai ter, e depois vai ter. para toda essa multidão? Não, vai ter o transporte dos bolsões. Mas as pessoas vão de carro até os bolsões. Mas aí tem carona solidária, né? E o estímulo para as pessoas, que é um ambiente de família, né? É um público família. Mas, e o estímulo Renato, para as pessoas utilizarem o transporte coletivo, irem em grupo também. Da mesma forma como se vai a bar e restaurante, né? Como se vai a estádio de futebol. Aí entra naquilo que o professor Pacheco falou ainda há pouco. Quer dizer, ele falou que as pessoas são levadas, estão sendo comprimidas de várias formas, de todo jeito. Eu acho que, na verdade, existe um problema cultural na nossa sociedade, onde as pessoas estão habituadas. Nós vemos até a década de 80, o problema do trânsito, a violência do trânsito, não era algo assim tão incompreensível como é hoje. As estradas não estavam nesse estado. Então existe uma situação cultural onde as pessoas estão acostumadas a beber, a sair de casa, a voltar, enfim. E isso tem que ser modificado, porque os tempos são outros. O problema é como é que você modifica a cultura de um povo. Então você tem que educar o povo. Então, acho que nós temos 4 pilares para poder modificar isso aí. Então, primeiro é a educação. As pessoas têm que ser educadas. Segundo lugar, você tem que fiscalizar. Então, você tem que educar. O sujeito tem que saber que o limite de velocidade é tal, que o limite de álcool no sangue é tanto, é equivalente a 2 latinhas de cerveja. O limite é esse, então ele tem que saber disso. Você tem que passar na televisão, na escola, para as crianças, enfim. E depois você tem que fiscalizar isso. O sujeito só pode ser fiscalizado a partir do momento que ele conhece, né? Sim. E aí você vai fiscalizar. Mas ele conhece, doutor. Não, mas de qualquer forma, Mas não é Renato, você fiscalizado. tem que educar as pessoas. Mesmo que seja através do bolso, né? E essa forma, sim, mas é uma outra forma de educar. Mas você tem que educar preventivamente, antes disso, né? Depois você tem que fiscalizar. Então, onde é que estão as blitz, né? Então, você tem que fiscalizar a população para saber se o cara está fazendo certo ou não. Terceiro lugar, você tem que ter meios, após uma fiscalização, meios de puni-lo. Então, você precisa de legislação, que é um outro ponto do assunto de hoje, né? É uma lei seca. Então, você precisa ter uma lei adequada para daí, então, o 4º pilar, que é a punição. O sujeito tem que ter a certeza de que será punido. Qual é o que faz com que o sujeito deixe de beber antes de dirigir, se ele sabe que ele não precisa fazer o bafômetro, porque ele não vai ser punido? Ele não vai ser punido. Então ele faz o que ele quer. A partir do momento que ele saiba que vai ser punido e que se ele fique com medo de alguma fiscalização, a certeza da punição é fundamental. Né? Que ele vai ser preso, que ele vai perder a carteira, enfim. Mas não é isso que a gente percebe na rua, isso, hein? Nem precisa. Se a punição fosse feita na hora, mesmo que essa punição fosse recolhe o indivíduo por 2 horas ficar ali numa cabaninha assistindo um filme de educação de trânsito. Mas isso é punição. Sim. Agora, um ano depois, ele nem sabe mais por que foi aquela multa. Né? Exatamente. Vai receber uma foto ali, se for o caso. Sim, exatamente. Agora, a realidade da rua, e daqui a pouco o doutor Andujar vai nos trazer qual é o impacto dessa realidade da rua na emergência do hospital, que é onde o senhor atua, e a gente sabe que é trágica a situação, do ponto de vista de infraestrutura, de atendimento e do percentual de leitos ocupados pelos politraumatizados do trânsito, né? Agora, a realidade das ruas, vocês conhecem muito bem também, né? Vocês conhecem muito bem, né? Como é que as pessoas se comportam no trânsito. A gente percebe cada vez mais um comportamento inadequado, as pessoas sem educação,
E a lei do mais forte no trânsito, né? Exatamente. A educação começa desde o pedestre, né? Afinal, o trânsito é feito de pessoas, né? Sim. E o que acontece? A lei do maior ali é que muitas pessoas, quando estão dirigindo, ficam com a sensação que estão vestidas de carro, né? E nesse momento, assim, eu achei interessante a colocação da Ivana e também do Dr. André, sobre a questão da fiscalização, porque é bom reforçar que a falta de policiamento, ela não é por omissão dos profissionais, né? mas pelo baixíssimo efetivo disponível. Sem dúvida, os policiais são então, heróis, acho que né, que estão isso, na rua aí. exatamente. Então, além da educação que realmente deveria, né, até pelo artigo 74 do CTB, que deveria já existir em salas de aulas e também nas famílias, porque eu acho que essa questão do beber e dirigir, a educação não devemos esperar só nas escolas, mas sim da família, né? Em festas de família que nós vemos, todos nós aqui conhecemos um familiar que bebe e depois dirige, né? E mesmo nós estando ali lutando para que isso não aconteça, a gente ainda assim não consegue atingir, né? Então, o policiamento e a educação. Né? Não existe até pegando o gancho da Angelita, eu acho que a raiz do problema está na família. Porque tem festa de família, a criança está ali com 5, 4 anos, toma um golinho de cerveja, ele faz cara feia. Mas é bonitinho. Ele, com 5 anos, o pai dele põe ele no colo para dirigir. É bonitinho. Né? Aí ele vai crescendo com essa mentalidade. Tudo é bonito, tudo eu posso fazer. E o trânsito é brincadeira. E a gente tem 2 perfis de motoristas, né? Que estão envolvidos nessa porcentagem de embriaguez. Nós temos o adolescente, que até os 17 anos ele é adolescente, ele é um menino, ele é uma menina. Aos 18 anos ele vai lá e tira a habilitação. E ele vai para a rua, ele vai para o grupo dele, né? E aí ele vai procurar o quê? Ele vai buscar a identidade adulta. Porque ele já tem habilitação. Eu posso sair na rua. E aí acontece o quê? Se você passar numa sexta-feira à noite nos postos de gasolina, o carro vira, né? Como a Angelita falou naquele momento, o carro vira uma amplitude do teu corpo, né? Porque se você observar, tem pessoas de 22 anos, 23 anos que tem caminhonete 4x4. E aí, se você abrir o porta-mala, tem um enorme isopor cheio de bebida. E o que vai acontecer no show agora, né? Que vai ter, que você vai chegar lá cedo e vai ter vários carros com os porta-malas abertos e cheios de... Então, acho que a raiz do problema é a família. Porque se você tem um adolescente, ele faz 18, vai lá, tira a habilitação, né? Se ele vem com valores da família, olha, se você fizer isso, você vai ter pontos positivos, se você fizer aquilo, vai ter negativo. Se você prejudicar alguém, você não vai estar prejudicando só aquela pessoa, você está prejudicando uma sociedade inteira. Aí sim. Agora, se você sentimento pega o adulto... coletivo esperar da nossa sociedade, sentimento coletivo, é esperar demais, será que não? Não, eu acho que não. Será que não? Não, eu acho que aí que vem eu sou tão cético nisso aí. Infelizmente, nós não temos, né, um sentimento coletivo, né? Não, mas aí eu venho com a questão dele, assim, a mudança cultural. Mas a mudança cultural, para mim, ela vai se dar pela punição. Pela punição. É cirúrgico. Posso só dar um exemplo meu? No ano 2000 eu fui morar nos Estados Unidos, passei 6 meses e meio morando lá. E até essa data, até essa época, até 99, eu nunca tinha me preocupado aqui no Brasil em beber, dirigir, a gente veio tranquilo. E eu fui morar nos Estados Unidos. Lá eu tirei carteira de motorista lá, porque eu precisava dirigir. E lá eu sabia que se eu bebesse e tivesse algum acidente e estivesse dirigindo, eu seria punido. Era a certeza da punição, é ali que eu falo. Claro. E eu adquiri o hábito, eu e a minha esposa, de, olha, hoje eu bebo e tu dirige, hoje ela bebe e eu dirijo. Então, sempre que a gente sai, a gente passou a fazer isso lá e voltamos para o Brasil, e aqui não estava em voga, não era do contexto ficar todo esse problema de álcool e direção, mas a gente trouxe esse hábito para cá. Então, e hoje eu procuro passar isso para as pessoas que me servem. Mas isso tem aumentado também entre nós em função da lei seca. E aí volta para a parte cultural. Eu jogo futebol toda quarta-feira à noite, sábado de manhã com os meus colegas. Se eles estiverem me assistindo aqui, eles vão me pegar amanhã à noite. E assim, é hábito, a gente joga futebol e depois o pessoal toma uma cerveja e vai para casa.
né? Então, vai para casa, meia-noite, 1h da manhã, 11 horas, depende de quem sai mais cedo, quem sai mais tarde. Mas toma uma cervejinha, mesmo, seja no sábado, e pega seu carro e vai para casa. E eu digo para eles, olha, eu tomo lá no máximo um copo de cerveja, porque eu estou dirigindo, e eu não tenho carona, então eu estou de carro, eu tomo um copo de cerveja, no máximo. E depois eu fico tomando refrigerante e água, e depois eu vou para minha casa. Mas Então, essa mudança cultural de mentalidade das pessoas, isso não é da noite para o dia. Claro, pessoal. Mas precisa da punição. Se não tiver punição, a turma não vai se mexer. Eu preciso chamar um intervalo comercial e até vamos utilizar alguns parâmetros aqui que vão ser úteis, imagino, para comparação. Eu não tenho os dados aqui da Itália, da Alemanha, onde há um hábito, uma cultura de muito consumo de bebida alcoólica. Agora, não sei se na mesma intensidade por pessoa. Por exemplo, na Itália você tem um hábito de tomar muito vinho, só que eles não bebem uma garrafa cada um, né? É diferente também, né? E os indicadores, né, do trânsito, os percentuais do trânsito, de acidente de trânsito nesses países, mesmo com alto consumo de bebida alcoólica, eles são melhores do que os nossos, né? Pela punição, né? A gente vai para o intervalo, daqui a pouco a gente volta.